junto com o magistério, então 32 em sala de aula, já 30 anos de formado. 32 anos de magistério, né? Meu Deus do céu. Quer dizer, de lá para cá, você assistiu aí, né? Muitas mudanças acontecendo, muitas tentativas, algumas delas até frustradas, né? No campo da educação, muitas deram certo, outras nem tanto. Mas a verdade é que sempre se tentou achar um caminho, uma luz no final do túnel. Por que você acha que a educação no Brasil ainda está dessa forma? Para depois a gente entrar no nosso assunto principal. Primeiramente, a educação no Brasil é uma educação relativamente nova. Se nós compararmos com a educação dos países europeus, com a educação nos países asiáticos, ela é uma educação relativamente nova. Nós temos 200 anos de história da educação. E a educação, ela tem como característica, você planeja algo de uma forma para um sistema de educação, mas você não tem como testá-lo antes. Você não tem um tempo para parar. Tem que testar o motor com o carro andando. Exatamente. Então, e você tem que ir adequando as soluções e os problemas a partir do que o carro está andando. Então, na verdade, existem muitas tentativas, sim, coisas muito boas apareceram, algumas nem tanto nesses 30 anos, mas eu acredito que nós estamos num caminho agora, um caminho muito progressivo na educação. Acho que essa conscientização pela educação, pela importância, que você só muda uma sociedade se você mudar uma geração, e essa geração poderá sim mudar, ajudar a mudar e conscientizar os pais, e isso leva 10 anos. Então agora que nós estamos nos conscientizando disso, e tanto quanto educadores, tanto quanto sociedade. Então eu acho isso muito importante, eu acho isso um grande passo. A partir de quando você percebeu que houve essa melhoria? Eu acredito, na forma de encarar a educação no país? De que governo, de que período? Eu acredito que, na verdade, as tentativas de governo, elas sempre foram sempre eram assim, tentativas com perspectivas de sucesso. Se elas não tiveram sucesso... Sempre somaram, né? Sim, alguma coisa nós aprendemos, até o que não fazer, né? Porque como nós não temos como planejar, você não pode falar, esse ano todo mundo fica sem estudar, nós vamos planejar e dar. Então, de 20, 25 anos para cá, com essa conscientização da importância da educação, eu acredito que essa melhoria é decorrente desse processo de tentativas, que até o que não deve fazer, nós aprendemos. Na educação de uma maneira geral, no Brasil e no mundo também. Você deu aula em escolas municipais? Públicas. Estaduais também, inclusive. Também. Como é que você vê essa diferença entre escola municipal, escola estadual, escola particular? E o que se pode fazer para economizar isso daí? Na verdade, o que eu acho é o seguinte: há 40, 45, 50 anos, historicamente, nós tínhamos os chamados grupos escolares, né? Que eram todos do estado, aqui na cidade de Uberaba, e que eles tinham uma educação de muita qualidade. E naquela época a educação era voltada apenas para quem se adaptava àquela metodologia. Então, era bem austera. Sim, e excludente, porque ela não abrangia todo mundo. Então, quem não se adaptava, há 50 anos atrás, quem não se adaptava, estaria fora. Mas a educação, quem conseguia se adaptar, eles tinham uma boa formação. E era interessante, porque meu pai sempre fala isso, você aprendia a falar francês, você aprendia a falar latim. Quem saía da escola pública naquela época sabia fazer conta de matemática de cabeça. Hoje você não consegue mais sem uma calculadora. Então, quer dizer, são reflexos de outros tempos, né? Mas na verdade, o que eu vejo hoje é o seguinte: como nós temos, no caso da rede municipal, nós temos 31 escolas,
em todas as escolas nós temos problemas e temos, graças a Deus e graças às famílias, graças a políticas públicas, nós temos, a maioria dos nossos alunos são alunos muito bons. É claro que fica muito evidente os problemas. Os problemas ficam muito evidentes. Mas a maioria dos nossos alunos, os nossos professores, são professores de qualidade, são alunos de qualidade. Então, nós temos uma educação muito boa, mas há problemas que nós ainda temos que caminhar muito para que isso e para que possamos superá-los. E estamos longe de superar esses problemas, na sua visão? Eu acho que nós nunca superaremos todos os problemas da educação, porque todos que chegam são novos. Não há uma uniformidade nos alunos. Você não pega 2 salas de 2 anos, de um ano para o outro, iguais. Mesmo que eles sejam da mesma idade, da mesma faixa social, do mesmo, praticamente... São pessoas que vêm de mundos diferentes. Exatamente. O meio social interfere muito, o que ele traz consigo. Então, a educação, ela sempre terá problemas a serem resolvidos. O que vai modificar serão os problemas e a gravidade de tal. Mas é utopia dizer que não haverá daqui para frente nenhum problema. Mas eu acho que já caminhamos muito e os problemas, com certeza, nós vamos conseguir estar, pelo menos, minimizando. Maria Inês, o sonho de todo administrador de cidade é que as cidades deixem de ter periferia. Eu duvido que alguém, né, que é administrador pense assim, num futuro, talvez daqui a 100, 200 anos, umas cidades com periferia. O ideal seria que todas as regiões da cidade fossem auto-administráveis ou facilmente administradas, né? Só que um desses pilares, no Brasil pelo menos, nunca é devidamente fomentado, que seria a educação nas escolas dos bairros mais afastados e tudo mais, que é onde surgem aí os bolsões de violência, aquela coisa toda. Os jovens da periferia têm uma formação até psicológica, formação familiar, diferente dos da região central das cidades, né? Você pode ver que quase não se misturam, né? São realidades de gueto mesmo. Como trabalhar essa educação nas periferias das cidades do Brasil hoje, fazendo com que essa diferença diminua em relação às escolas da região central das cidades? Deixa eu explicar uma coisa, vamos ver se eu consigo esclarecer bem para você. O que muda a educação? Uma criança de 5 anos, ela tem um desenvolvimento cognitivo se ela for uma criança alimentada, amada, independente da classe social que ela pertence, ela tem um desenvolvimento cognitivo tão igual a qualquer outra criança de qualquer outra classe social. Não há diferença sobre isso. O que há diferente é o seguinte: a família, por exemplo, as famílias de qualquer lugar da cidade, o envolvimento familiar na vida escolar da criança é o ponto decisivo para um fracasso ou para o sucesso escolar do filho. Então, por exemplo, nós temos escolas centrais que atendem a 23 bairros, inclusive todos periféricos, ou a maioria deles. Então, como que isso encaixaria nisso? Mas você pense, um pai, no caso de um bairro periférico, que tem a preocupação de abrir um computador, consultar um IDEB nacional, ver como escola com melhor IDEB, pagar um transporte, no caso, mandar o seu filho para uma escola classificada ou não.
ele realmente tem uma preocupação maior com o filho. Mas se ele tiver essa preocupação na escola que ele está inserido, ele com certeza terá muito sucesso também. Porque não há diferença no processo de ensino-aprendizagem. Não. São completamente... Há diferenças nas ações dos Exatamente. agentes. E no resultado da ação familiar junto à escola. A escola, ela é ou não bem-sucedida à medida da participação, do engajamento, da preocupação dos pais com a vida escolar dos filhos. O pai que preocupa que o menino estude, que faça tarefa, que veja os cadernos, ele é uma pessoa que pode estudar em qualquer escola e que será um aluno bem-sucedido. Então, eu sempre digo o seguinte, e as nossas escolas periféricas, elas têm apresentado um desenvolvimento muito bom. Muito bom. E muito disso é fruto do processo de conscientização dos pais que venham para dentro da escola, façam parte dessa comunidade, apontem, critiquem, ajudem e não só apontem defeitos. O pai que ama o seu filho o ajuda na escola, o incentiva, cuida, procura saber, né, aquela coisa toda. Bom, nós estamos conversando hoje com a Maria Inês Pucci de Martino Prata para falar sobre educação. Ela que é chefe da seção de ensino fundamental aqui das escolas municipais de Uberaba. E nós não vamos falar hoje sobre o ensino integral nas escolas. O ensino integral, inclusive, ele surgiu exatamente quando e em que parte do mundo? Bom, precisamente no Brasil. Ele começou a ser idealizado em 30, 40, por Darcy Ribeiro, né? Um dos nossos maiores estudiosos no tempo integral. E desde lá ele já falava que a criança que permanecesse mais tempo na escola, não mais tempo, mas com uma qualidade maior, com certeza ele teria chances de ter uma vida escolar uma evolução de uma vida escolar com mais satisfação. E desde 30, 40 há essa luta de pessoas, de governos, mas agora o governo ele implantou, né, já tem 8 anos, o Mais Educação, que é um programa do governo federal que visa o financiamento específico para as escolas de tempo integral e que as crianças necessitam ficar pelo menos 7 horas aula por dia na escola, fazendo atividades intercaladas com o estudo ou não, né? Mas, e esse incentivo financeiro fez com que o tempo integral desse uma alavancada de uns 8, 9 anos para cá. A partir daí, então, mas no mundo, a escola de tempo integral, ela vem de... Sempre, desde sempre. Desde sempre. Na Europa, em média, são 8 horas, nos Estados Unidos, 8 horas, na Finlândia, 9 horas, a Europa, no Japão, são 11 horas. 11 horas. Isso. Na Coreia. 11 horas, China, 11 horas. Então, a tendência é o tempo integral. Né? E aí depois se pergunta assim, mas por que lá tem tanto prêmio Nobel, tanto cientista, né? Tanto cientista que descobre cura de doenças da área médica, enfim, né? Quer dizer, isso aí é um resultado, né, justamente deste tipo de investimento, que não é só financeiro, é investimento de tempo também, né? Do pedagogo, de estar ali, de acreditar no projeto, né? E na verdade, o tempo integral ele é um projeto que requer muito recurso. Primeiro porque uma sala de aula em uma determinada escola que atendia 2 turmas, ela passará a atender a uma só, né? Porque ela ficará manhã e tarde. Então, deverá ter investimentos em mais
escolas, Equipamento, alimentação, biblioteca. exatamente. Então, isso tudo nós caminhamos muito, mas a proposta é sempre progressiva. Por quê? Primeiro, porque nós já vimos que esse é o caminho. Segundo, porque os pais também, eles necessitam hoje trabalhar e precisam deixar as crianças com um tempo de qualidade, de aprendizagem, não é só que ele fique na escola para ser cuidado, ele fique na escola para aprender, para despertar o prazer pelo conhecimento científico, despertar o prazer pelo esporte, despertar o prazer pela cultura, pelo teatro, pela música, pela dança, pelas artes de maneira geral, né? Tudo então pode ser feito dentro da própria escola. Depende um pouco mais também, talvez até de investimento um pouco maior, né? Porque, como falamos no começo, a educação nunca se é demais investimento, né? Todo tanto que se investir ou que se investisse, seria pouco ainda, né? Teve aí um assunto na época da descoberta do pré-sal, né? Você viu isso? A presidenta afastada disse que 10% iam ser investidos em educação, quer dizer, era uma boa grana, né? Mas acontece que de lá para cá nada aconteceu e a educação vai vivendo, vai perambulando, né? De certa forma, principalmente a educação em escolas públicas, digamos assim, né? Em alguns locais do país ela é nível médio para bom, em outros locais são terríveis, como no Maranhão, por exemplo, e outros estados mais pobres do Brasil, em que as escolas são cobertas com palha. Não tem chão na escola, não tem carteira, não tem giz. Então, quer dizer, essas escolas dessas regiões sobrevivem com professores abnegados, são pessoas que amam demais educar, né? E que estão ali se doando, dando o seu tempo, o seu conhecimento, que também, acredito eu, seja limitado por conta das condições, para esses alunos que amam a possibilidade de estudar. Tem criança pequena que ama pegar um livro, que ama ler, essa coisa toda, eu conheço, né? Como é que você, Maria Inês, como é que você vê essa questão da terceirização da educação por parte de alguns pais, delegando isso para os professores, diretores, enfim, escolas? Antes de eu falar dessa terceirização, eu queria só dizer que nós aqui na cidade de Uberaba, nós somos muito privilegiados. Nós temos uma educação municipal de 5,6 de DEB. Boa tarde para você que está do outro lado aí do radinho, na sua empresa, no comércio, no carro, aí circulando pela cidade de Uberaba nesse momento. Região central da cidade de Uberaba, registrando trânsito aí que varia entre 7 e 15 km por hora. Senador Pena com 8 km de velocidade neste exato momento. E você segue comigo, eu sou Clésio Lorato, juntamente com o Fernando Augusto Ribeiro, com o nosso A Tarde é Nossa, sorteando CDs para você que ligar aí para concorrer aqui no 33317900. Só ligar, deixar o seu nome para Maiara, aquele amor de pessoa, que está do outro lado ali, ajudando a gente aqui no programa, não é? Enquanto isso, nós vamos batendo um papo aqui com a Maria Inês Pucci de Martino, que é chefe do departamento pedagógico da Prefeitura Municipal de Uberaba. Hoje nós estamos falando sobre escola em tempo integral, que era o assunto central aqui, mas nós resolvi ampliar um pouquinho o nosso bate-papo, porque é bom trazer pessoas que entendem muito de educação para ou melhor, abrir um pouco a mente de quem nos ouve em relação à realidade educacional do nosso município, do nosso país também, né? No começo eu falei com você da gente discutir sobre a questão da violência nas escolas, né? E antes do final do bloco a gente começou a falar sobre a terceirização da educação feita pelos pais em cima das escolas ou dos professores, que são aqueles que dão o primeiro combate, né? Que pegam o aluno chucro, usando um linguajar bem popular assim, pega-se uma pessoa que vem com nível inferiorizado, chega naquela série, o professor tentando sempre melhorar, acaba sendo vítima dessa terceirização realizada pelos próprios pais, que não dá educação, né? Não batem, deixam o filho fazer o que quer, né? Às vezes não cobram a postura do filho, dão exemplos piores ainda, né? Enfim, até a própria corrupção brasileira
é em decorrência disso, não é verdade? Bom, eu gostaria de continuar batendo nessa tecla aí. Só que antes tem uma participação pelo telefone. Vamos ouvir quem está na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Tudo bem, Cleber? Ô, Luzia, tudo bem com você aí no Tutunas? Tudo bem, eu tô aqui ouvindo vocês e costurando. Maravilha. Tá vendendo muito tapete? Tô, Cleber, graças a Deus. Maravilha, hein? A Que semana bom. que vem eu vou aí, tá? Pode vir, vai ser muito bem recebida. Vou levar um bolinho pra nós comer aí, Opa! tá? Põe aquela música Aleluia. Quase ninguém dá bolo de presente pra gente aqui. Tem muita gente que dá um bolo na gente. E vou te mostrar os meus trabalhos, Maravilha. tá bom, Pena, Cleber? pena que rádio não tem imagem pra gente poder mostrar. Então, Clécio, Tá tudo bem? tudo bem. Quer fazer pergunta hoje? Eu quero fazer uma pergunta, educadora. Pois não. Eu quero saber, como é o nome dela mesmo? Marines. Maria Inês, com tudo o tipo de aluno que está tendo, que não respeita mais os professores, você acha que ainda tem alguém querendo formar para ser professor do jeito que está? Boa pergunta. Porque está horrível a educação dos alunos, não respeita ninguém mais. E os pais também não ajudam, né? Pois é. Um abraço. Que coisa incrível, né? Do lado errado. Incrível ao contrário, né? Obrigado, Luzia, pela sua participação. Um bom final de semana para você. Ótima pergunta, porque na verdade os cursos de licenciatura e a pedagogia também, eles têm sofrido nesses últimos 12, 14 anos um esvaziamento muito grande. Há uma carência, né, desse profissional, há uma dificuldade muito grande em encontrar bons profissionais bem preparados, e isso não é só fruto dos alunos que têm dificuldade, mas também de uma série de fatores, né, inclusive né, houve aqui já uma valorização maior dos professores, os governos entendem que há necessidade de investir na educação, e se não investir no professor, haverá problemas futuros. Então, já há esse investimento de uma certa forma, aquém ainda do ideal, mas um investimento já houve isso, né, de uma maneira crescente. Agora, a opção pela licenciatura, ela não acontece porque os alunos, eles não conseguem, eles não querem, não têm paciência para enfrentar hoje os adolescentes sem limites que nós estamos encontrando nas escolas. Falou bem, sem limites. Sem limites. Esses limites, eles poderiam existir se os pais colaborassem também, né? Exatamente. Esse limite, ele vem da família. A escola, ela dá os limites. O nosso grande desafio é fazer o aluno entender que há regras a serem cumpridas, independente da idade que ele tem. Quando nós propomos que ele vá até o recreio, tomar o lanche em fila, ele aprenda a respeitar uma fila, ele aprenda. Não é só porque ele tem que ser bonzinho e ir sem bagunça. Ele pode ir brincando, ele pode ir divertindo, mas a fila é algo que ele vai ter que enfrentar a vida inteira. Você enfrenta fila no banco, você enfrenta fila na lotérica, você enfrenta fila em todos os lugares que você vai. Então, o respeito à fila, ela é uma ação de cidadania. E se nós tentamos, as escolas, essas regras que existem, não são por questões disciplinárias só, não. São questões fundamentalmente de valorização e de valor social, e de valor de cidadania, para eles saberem comportar lá fora, pelo menos com coerência e com respeito ao próximo. Tem acontecido um fenômeno, já não de hoje, Inês, no Brasil, que você falou em valores aí, que é a depreciação do termo valores
fundamentais, né? Dentro de casa. O valor que uma pessoa carrega dentro de si. Hoje, em muitos lugares no Brasil, se você falar que tem valor, se você falar valores que você traz de casa, como respeito, como educação, ajudar alguém a atravessar a rua, não querer levar vantagem, não ser mais uma pessoa conivente com o jeitinho brasileiro, que é o que há de pior na nossa sociedade, pelo menos do meu ponto de vista, né? É isso, esse jeitinho brasileiro vem de casa também, né? A gente tem que, talvez, lutar para que isso fizesse parte da grade curricular, ensinar valores para aquela criancinha pequena. Porque o adulto já não aprende mais. O cavalão velho não aprende machado. Não, ele aprende, mas ele aprende de maneira muito dolorosa. E aí, muitos não estão nem dispostos, né? Não ficam no sistema educacional. Ele terá que aprender pelo bem, né? Ou pelo mal, né? Hoje, ou pelo amor ou pelo ódio, né? Então é sempre assim. Agora, eu vou só citar esse ano, não só este ano, esse já é o terceiro ano que nós fazemos nas nossas escolas um projeto que eu gosto muito, que é o Pequenas Corrupções. Nós trabalhamos com os alunos com aquelas corrupções que até então o menino o faz por achar que está passando, que está sendo mais esperto que o outro. E na verdade, nós queremos trabalhar justamente isso. A corrupção, ela não diferencia do tamanho ou da dimensão. Ela é corrupção do mesmo jeito. O que diferencia é o tamanho do ato ou do objeto do qual é corrompido. Então, nós temos trabalhado muito essas pequenas corrupções e temos até um projeto lá na secretaria que as escolas trabalham lindamente, que chama Pequenas Corrupções mesmo. O jeitinho brasileiro. Por quê? Porque nós não aceitamos, nós falamos tanto da questão política, corrupção política, e aceitamos colar, e aceitamos sair mais cedo da aula, matar a aula, isso é uma pequena corrupção. Matar a aula na praça e pegar isso é uma pequena corrupção. Um médico amigo. Bom, o Brasil pregou tanto essa de jeitinho brasileiro, né, que hoje está sendo vítima do jeitinho brasileiro. Em todos os sentidos, o brasileiro é vítima dele mesmo. Não é legal esse jeitinho brasileiro. Isso aí para não dizer a palavra que me veio à cabeça, é uma porcaria, sabe? É a pior invenção do brasileiro, foi o jeitinho brasileiro, sabe? O jeitinho que tinha que ser do brasileiro, tinha que ser fazer a coisa certa, né? Eu preciso fazer um intervalinho comercial, 3 horas e 21 minutos, e eu preciso fazer mais um bloco. E aí eu já incluo outro assunto junto, para a gente trazer aqui no programa. Eu continuo conversando com a Maria Inês aqui no nosso programa, depois do intervalo eu volto, 3h21, voltamos daqui a pouquinho. Rádio JM. Enfim. Bom, Maria Inês, nós deixamos para falar no final sobre a escola em tempo integral. Eu gostaria que você falasse como está a situação das escolas em tempo integral aqui no município de Uberaba. Bom, hoje todas as escolas municipais do ensino fundamental e educação infantil, ou seja, 77 unidades escolares, elas atendem crianças no tempo integral. Não na sua totalidade, porque a totalidade seria o ideal, mas já num número bem expressivo. Hoje nós temos cerca de 12 mil crianças, todas em tempo integral, ou cumprindo 11 horas diárias, chegando às 7 horas da manhã e saindo às 5h20, ou 7 horas de jornada estendida, que é aquela criança, aquele menino já mais do ensino fundamental 2, que maior, que ele vai em casa, almoça e volta para fazer atividades de esporte, arte, cultura, lazer, contação de história, fanfarra, grêmio estudantil, grupos de liderança, educação ambiental, uma série de... tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Bem mais ampla do que as escolas que operam fora do sistema integral, né?
Bem mais ampla. Na verdade, nós temos um rol, né, de atividades que cada escola, através da opção dos alunos, eles escolhem. Obviamente, nós não temos como atender todas essas atividades em uma determinada escola, mas os alunos optam, né, no começo do ano, aí são feitas as turmas, e o que não dá para ser atendido dentro das escolas, eles são encaminhados aos núcleos de educação e esporte, no caso o SEMEAS, o SEMEA Badia, o SEMEA Boa Vista, o Nacional, o Jockey e o Nacional, o Jockey e o eu acho que o Sírio-Libanês. Então, no caso, eles vão desenvolver atividade lá nesses centros para completar a carga horária. Por exemplo, natação, eles fazem no SEMEA Badia ou SEMEA Boa Vista e voltam para a escola para fazer outras atividades. E vocês notaram que a qualidade dos alunos melhorou a partir Sim. da implantação, né? Você falou aí da quantidade das... São quantas escolas com 77. a educação integral? Não na sua totalidade, né? Mas ao todas nós priorizamos do primeiro ao terceiro ano, no caso do ensino fundamental, porque são meninos menores e que necessitam ficar na escola, né? Até para a mãe ter essa tranquilidade de trabalhar e ficar na escola com um currículo bem interligado. Ele, por exemplo, ele tem 2 aulas de português de manhã, uma de teatro, uma de judô, 2 de matemática. Depois ele tem o soninho, o almoço, o soninho, né, que eles descansam. Necessário. 1 hora mais ou menos, voltam à tarde. Aí tem, por exemplo, 2 de ciências. Quer dizer, é um currículo que ele bem variado, né? Bem variado. Isso é interessante, porque aí ele deixa de ser maçante. Exatamente. E prende o aluno na escola. Exatamente. E faz com que ele vá para casa pensando em voltar no outro dia. Exatamente. Bom, para a gente acabar o nosso assunto com um pouco mais de informação, aqui a Mônica passou para a gente alguns dados. 15 novas escolas construídas recentemente, 40 em reforma. Até o final do ano serão entregues 9 CMEIs para a educação infantil. Essa é a realidade da educação municipal. Isso. E só destacando que os alunos de tempo integral, eles apresentaram 18% a mais de desempenho acadêmico nas avaliações aplicadas em 2014 e 2015, 2 que nós aplicamos, do que os alunos do tempo parcial. Então é um avanço significativo. Talvez seja esse o nosso caminho. O caminho não só das escolas municipais, mas da educação no Brasil. Você fazer com que o aluno sinta a atração pela escola, volte no outro dia. Tenha oficinas, tenha teatro, tenha música, tenha eventos, tenha esporte e tenha educação de qualidade. Não é isso? Bom, eu quero convidá-la para estar conosco outras vezes, tá bom? Quando quiser. E também agradecer a Mônica Cussi, que é jornalista e está aqui nos acompanhando, para voltar conosco novamente, tá bom?